você vai se ver numa situação onde o meio externo te coloca naquela situação. Aí você tem duas posturas, com intencionalidade, como é que você reage, porque isso ninguém tira de você, ou como você procrastina, porque eu tô dentro do pivô rígido. Pra mim, a intenção é sobre eu tô afim de sair como desse diagnóstico do câncer. Muito bom. Eu tô afim de sair como dessa história de crescimento do Grupo CRM. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso. Hoje eu recebo ela, que é uma amiga querida, eu adoro toda vez que encontro ela, porque além dela ter um conteúdo incrível, inteligente pra caramba, treina todos os dias, tem uma energia incrível e eu já vou de bate-pronto já apresentar ela. Olha só, temos uma bio poderosa aqui. Ela que é esposa e mãezona. Ela adorou esse comecinho aqui da introdução. Ela faz os eventos, ela adora as palestras dela. Na última palestra do Powerhouse eu aprendi, anotei pra caramba junto com ela. Não sabia, mas ela já foi professora de educação infantil. Não sabia disso. Ela é presidente do Grupo CRM, que comanda as marcas Copenhague, Chocolate Brasil, Cacau, Copcoff. Comandou um dos maiores deals, o maior deal de chocolates com a parceria da Nestlé, junto com o Grupo CRM, que, cara, bombou isso nas redes, foi muito falado. Ela faz parte do board do conselho da Arezzo & Co, adora a turma da Arezzo, e comitê de marca estratégica, de estratégia e marca, perdão. E tem o chocolate pulsando nas suas veias. Ela é Renata Witt. Palmas para a Renata maravilhosa que está aqui no Como Você Fez Isso, Rei. Que delícia, tá? Caio, que delícia, né? Tão bom a gente poder contar um pouquinho da nossa história, assim, entre amigos. Sim. Tava contando aqui nos bastidores que quando a gente fez o nosso primeiro podcast, a gente recebeu tantas mensagens de carinho, Sim. tanto eu quanto você, que os nossos amigos aqui, né, e todos que nos assistem estavam pedindo um V2. Vamos de então novo, a gente né? tem que caprichar nesse aqui hoje, porque estamos de V2 nesse podcast incrível. Primeiro, e você viu que agora sempre tem mais história, sempre a vida acontece, então Vocês legal. descobriram que eu fui professora. Cara, eu tá não vendo? Eu juro que eu não sabia eu acho disso. que eu nunca contei pra ninguém. Mas faz tempo? Como é que foi? Eu fiz, na época, quando... Hoje em dia é o ensino médio, né? Que era o nosso antigo colegial. Tá. Você podia escolher se você fazia o colegial ou o magistério. Sim, E eu lembro. fiz magistério. Eu sempre, antes de escolher por administração, publicidade, que é minha área de formação e a área que eu realmente atuo e adoro, eu queria ser psicóloga, também algo que ninguém sabe, hein? E aí eu quis fazer magistério, porque eu sempre gostei muito de criança, e na época eu estava no Porto Seguro, aqui em São Paulo, e eles têm o currículo B, que é muito legal, né? Que são para crianças de alta vulnerabilidade e que eles precisam realmente de um suporte. Então, foram 4 anos de dedicação ao magistério, dando aula na educação infantil, e foram, assim, anos que eu me dediquei muito e recebi muito dessas crianças maravilhosas. E eu acho que vai ter muita correlação com o seu como, porque, Rê, deixa eu te explicar o mood aqui. O nosso papo é a partir de um como. Que legal. Como você fez isso. Então eu tenho uma função de representar a galera aqui. Quantas pessoas queriam estar aqui na minha frente e falar assim, Renata, como você fez isso? Conta. Como, né? Como que, sabe, você construiu uma trajetória tão bem sucedida, chegou ao ponto de comandar uma empresa que é top player no seu mercado, fez um baita de um deal agora com a Nestlé. Baita de um deal com a Nestlé. Eu lembro que eu falei com você na época e repercutiu pra caramba, né? Porque é um deal grande no setor, né? Então, o maior do setor, né? E o teu como muitas pessoas olham pra tua carreira e falam assim, cara, sucesso deixa rastro. Como que você construiu uma carreira tão vitoriosa? Olha, Caio, eu acho que não tem fórmula mágica, muito trabalho, né? Muita disciplina, realmente uma dedicação visceral aos negócios. Eu comecei com 16 anos, comecei muito jovem. Então, realmente suei bastante a camisa, mas olhando um pouquinho esse retrospecto dos 27 anos de atuação que eu tenho como empresária nesse mercado, eu diria que se eu tivesse que selecionar 2 características que foram fundamentais para esse como aqui, para o propósito aflorado de todos os dias do chocolate nas veias, eu diria que é uma visão de futuro, né, sempre muito alimentada por uma inquietude positiva. Eu acho que essa característica, né, da minha liderança, ela é muito propulsora para
para uma empresa que tem um DNA de uma empresa muito empreendedora, e é isso que a gente quer levar para os próximos 100 anos da marca. É muito gratificante saber que a gente é uma marca brasileira. Pessoal, Copenhagen é uma marca brasileira de quase 100 anos, né? Infelizmente, nós temos pouquíssimas marcas que conseguem chegar ao seu centenário com essa veia propulsora da inovação. A Copenhagen é uma marca que tem tradição sem ser tradicional, definitivamente. A gente faz movimentos muito disruptivos. Então, eu acho que o fato de sempre ter sido muito ousada, muito empreendedora, com uma visão de futuro muito ampliada, que exige muito estudo, muita dedicação, muitas referências fora do meu mercado, né? Eu amplio muito o meu espectro de atuação, não olho o mercado de chocolates, eu olho o comportamento do consumidor em vários mercados, né? Então, ser muito estudiosa nesse sentido me ajuda bastante. E a segunda característica, que é essa, agradeço ao meu grande mentor, meu pai, que começou essa trajetória comigo, que é a disciplina militar, né? O empreendedor nem sempre é tão disciplinado. O empreendedor, justamente por essa inquietude, então acho que eu tenho essa ambiguidade que me ajuda. Ao mesmo tempo que eu sou muito inquieta e disruptiva e tenho uma energia e uma capacidade de realização, sou muito executora, o que me dá prazer mesmo, né? Aquele dia que eu falo, realizei, é realmente fazer o Boeing aterrissar na pista, né? Eu digo que não adianta criar o Boeing e não criar a pista, mas com muita disciplina, né? Sabendo fazer priorizações, sabendo falar não para muitos dos projetos sedutores. Quando você tem uma marca como Copenhagen, gente, aparece de tudo. É muito sedutor. Todo mundo quer fazer parceria, né? 1000 mercados te acionam, etc. Então, saber fazer a devida priorização e colocar muita disciplina no processo te faz ter uma capacidade de execução diferenciada. Cara, aí você foi falando, eu fui anotando pistas aqui, né? Primeiro você falou de ousadia. E tem muita gente que fala assim, cara, eu sou ousado, mas como que eu transfiro a ousadia para os negócios? Que tem muitas pessoas que não é claro. Sei lá, eu saí apostando em caminhos, em lançamentos de produto. Como que você transfere a sua ousadia, que você é daquela coisa, sabe, você sempre tá... Uma pitadinha a mais, Exato. né? Como que transfere isso pro negócio, a ousadia? Por isso que eu digo, até a gente acabou se conhecendo, né, se aproximando mais lá no Powerhouse, e tem o meu case lá no Meu Sucesso, e uma das questões que realmente fica muito evidente, assim, na minha trajetória, é a capacidade do planejamento estratégico, né? As pessoas falam, a Renata é muito estrategista, né? Porque ela tá entregando o resultado de hoje, mas ela tá construindo, né, a pista que vai levar ela para todos esses movimentos que a gente falou rapidamente aqui, né? A chegada da Brasil Cacau, da Cop Coffee, depois um momento muito propulsor de resultado com a Advent como um fundo de private equity, agora o movimento com Nestlé. Então, a visão de futuro e a ousadia, elas precisam ser transformadas e serem tangíveis num bom planejamento estratégico. Por isso que eu acho que a disciplina, nesse caso, essa ambiguidade entre você ter ousadia, mas você não ser intempestiva e sair fazendo, né? Sem que haja realmente um planejamento que sustente boas ideias. E aquele crivo, né? Eu acho que eu tô há 27 anos nesse mercado, que eu aprendi, e eu agradeço muito ser de uma geração diferente do que eu vejo hoje, por exemplo, Sim. Meu filho aqui com 17 anos. Eu lembro que quando eu comecei, há 27 anos atrás, eu entrava em reuniões, né, de trabalho que eu desconhecia por completo o tema, e a gente ficava, às vezes, 4, 5, 7 horas numa sala de reunião, ouvindo. E eu desenvolvi essa capacidade da escuta ativa, que hoje, infelizmente, com essa questão da gente ser multitela e tá no Teams, e tá fazendo reunião, e toca o WhatsApp, você perde a sua capacidade de concentração, que nem você tá fazendo ali, de conseguir trazer os insights daquilo que você tá ouvindo e que muitas vezes é um tecido completamente diferente da sua habilidade natural. Muito bom. Então, bom. eu acho que o fato de ter começado, né, numa época onde tudo para mim era muito incipiente, eu tinha 16 anos de idade, eu estava ali ávida por conhecer, por aprender, mas sem experiência nenhuma. Então eu tive humildade de entrar numa agenda com a escuta muito ativa. Então hoje eu percebo que quando eu tenho a oportunidade de trocar com pessoas muito interessantes, diferentes de mim, em outros mercados, e eu realmente me coloco, eu me jogo nessas oportunidades, eu consigo, né, ativar esse modo operante que eu desenvolvi lá atrás, de ouvir, ter uma ideia, não sair fazendo, esse é o ponto da ousadia,
Ser ousado não significa que você vai pegar tudo que você tem de repertório e sair fazendo. Significa que você está aberto a fazer de forma diferente. Para mim, isso é ser ousado. Boa. Estar aberto a fazer de forma diferente, com planejamento e disciplina. Tá, esse plano de fundo é bom pra galera, né? Entender o que é ousadia pra você, né? Sim. A ousadia não é um teste, não é uma aventura. Até porque eu tenho uma marca centenária, por isso que eu digo que é ter tradição sem ser tradicional. E você né? falou uma coisa que é um como muito importante, né? Você falou, puta, pra nós, Copenhague, chega muitas oportunidades. Quantas pessoas, às vezes, não querem fazer uma collab com a Copenhague? Milhares. Né? Todos os dias. Todos os dias, que é uma marca sexy, é uma marca no sentido de, sabe, tem essa... Provocativa, e é uma marca que é cool, né? Então ela tem um prestígio, né? Ela tem uma marca com prestígio. E como que você... Qual que é o teu filtro pra... Porque foco tem a ver com não, né? Tem a ver com falar não. Como é que você faz pra decidir, este é o meu foco? Porque tem gente que fala assim, eu precisava de mais oportunidades. Tem gente que não vai na vida porque tá aceitando todas as oportunidades que aparecem também. Concordo 100%, concordo 100%. Muitas vezes, aqueles que falam que não tem oportunidade, eu acho que ou não estão conseguindo estar aberto, como eu falei aqui, para ouvir. Né? Você passou o seu dia todo. Quantas oportunidades você teve de construir a sua oportunidade? Boa. Acho que esse é um ponto de reflexão importante, né? Eu não tive a oportunidade de mão beijada, não vai chegar, né? De bandeja não vai chegar. Então, eu e você, a gente está na mesma condição aqui, né? Talvez a troca rapidinho ali nos bastidores me dê um insight que talvez para você não tenha trazido da mesma maneira, né? Então, muitas vezes é também um exercício, por isso que eu acredito muito no quanto a gente deve investir, onde você fala assim, então onde você mais investe tempo para você estar melhor preparada para aproveitar as boas oportunidades que aparecem, em autoconhecimento. Né? Então, eu acho que é muito importante você conhecer o seu modo operante. Né? Como que a Renata, porque cada um tem um receptor, o meu receptor é diferente do seu receptor. Né? E quanto mais eu me conheço, é como se eu estivesse colocando combustível naquele fio condutor que vai fazer com que eu construa as minhas oportunidades. E saber falar não tem muito a ver com o segundo skill que eu elenquei aqui como um skill de sucesso, que é a disciplina. Né? Então, quando eu digo não, primeiro, quando não está aderente ao planejamento da minha marca, quando não atende a um atributo que para mim é inegociável, que é geração de valor. Para mim, eu só ponho energia naquilo que vai gerar valor, né? Uma cola é bonito, é legal, é bacana. Vai gerar valor, né? Melhora a experiência do meu consumidor, melhora a minha experiência de marca, melhora meu NPS, alavanca a minha expansão. Tem algum fio condutor ali que tá me direcionando, você entende? Olha como meu raciocínio é sempre me direcionando para o passo seguinte. Então, não gera valor, é não. Não gera valor, é não. Gera valor, põe energia, com foco e disciplina. E um check muito rápido, assim, muito, muito fácil de fazer é, ao meu ver, tudo que é muito complexo, você pode fazer de forma diferente. Né? Então, gera valor, mas isso gera uma entropia, é tudo muito complexo, etc. Será que a gente está realmente preparado para fazer isso dessa maneira? Ou a gente ainda não exercitou? Às vezes é melhor mais laboratório em termos de pensar como fazer do que sair fazendo, porque tem muita refação. Quando você sai fazendo sem a prancheta. O exercício da prancheta, ele é importante. Para que você Como é que é o exercício da prancheta? O exercício da prancheta tem uma ideia, legal. Quais são os recursos, os enablers que eu preciso para desenvolver aquela ideia? A hora que eu sento e tangibilizo, se eu tenho recursos suficientes, eu planejei a rota. Boa. Pode ser que tenha uma mudança, não tem problema. Tá. Mas sair de forma intempestiva fazendo sem planejar, ao meu ver e pela minha experiência, gera mais refação do que investir um pouco mais de tempo num planejamento. Não é o planejamento ótimo, também não sou aquela que fica, como eu disse, rodando com o Boeing sem aterrissar, eu sou uma pessoa de execução. Mas, minimamente, você fazer um balanço do valor agregado que aquela ideia vai te trazer, com o recurso que você tem, e se vale a pena empenhar recurso para capturar valor naquela ideia, tem que ser feito, minimamente. Adorei o... Não gera valor ou não? Não gera valor ou não. Tão simples quanto. E você provoca muito seu tipo nesse sentido também, pra colocar todo mundo na mesma página? Como é que é seu estilo de liderança, assim? Você é aquela que instiga muito, extrai o melhor, mas assim, o Bernardinho fala uma frase que eu acho um espetáculo. Cobrança é sinal de... Cobrança é sinal de reconhecimento. Eu só cobro de quem eu acredito que é capaz. Ele fala assim, cuidado quando eu parar de te cobrar. Significa que eu deixei de acreditar em você. Sim. Não, o meu estilo de liderança é muito focado numa agenda que eu vejo muito valor, que é uma agenda construtivista, no sentido de que a melhor ideia é
a ideia que mais favorece o business. Então, as pessoas se sentem muito à vontade, independente do nível hierárquico. Eu sou muito flexível nesse sentido e gosto, valorizo. Puxa, chego... Então, assim, coisa do dia a dia. Eu chego, às vezes, no escritório e tal, e passo ali nas mesas das pessoas que ali estão, tal, e faço perguntas para as pessoas que não necessariamente são os meus reportes diretos. Tá bom. Né? Então, eu sou muito de campo, né? Eu sou uma vendedora com o maior orgulho dessa vida, né? Comecei há 17 anos ali fazendo venda, operando loja, conversando com o consumidor. É a minha maior fonte de insights, é o campo, não há a menor dúvida. Eles me batizaram lá, falaram que eu sou CEO sola de sapato. Eu falei, que elogio, né? Porque assim, maravilhoso. Loja, né? O ano passado, 220 lojas. Em 365 dias. Então, assim, o meu tempo é realmente no tempo de conexão com as pessoas. E eu gosto muito desse estilo de liderança, que não é uma liderança hierárquica, porque a gente coloca na mesma sala uma analista de projeto que está operando, muitas vezes, o business, até com mais visibilidade do que o diretor, talvez, da área, e que pode contribuir, que se sente protagonista naquele momento que ela foi convidada para uma reunião. Então, assim, no Grupo CRM, a gente tem muito essa questão de dar espaço para os trainees, para os analistas, para os especialistas, para o time de loja, os rituais de cultura. Então, missão linha de frente, a gente vai, conversa com o franqueado, faz caravana, vai nas lojas, conversa com o consumidor, gerentes de lojas próprias. Nós temos hoje 75 lojas próprias, 1.200 lojas em todo o Brasil. Então, olha que fértil né? Como que eu posso dizer que eu não tenho oportunidade? Tendo quase 5 milhões de clientes no meu CRM que eu posso contatar. Eu ligo para cliente. Adoro ligar para cliente. Você liga? Ligo para cliente. Como é que é? Você liga? É muito legal, é muito legal. Acho que assim, as lojas, depois quem me segue aí nas redes sociais, com certeza deve ter visto. A gente pega depoimento de cliente assim em loja, porque a Copenhagen é uma marca que ela se conecta emocionalmente com as pessoas. E geralmente o que você gosta de saber assim no cliente? Eu gosto muito de saber sobre a experiência de compra, né, da marca, assim. Então, muitas vezes, se a gente, sei lá, muda uma embalagem, lança um produto, tem agora no digital, uma jornada diferente que a gente proporciona muito mais agilidade, né, na retirada, no compre e retire, etc. Então, eu pergunto muito sobre isso. Qual é a sua relação com a marca? Que produtos ultimamente você tem visto? O que falta nessa experiência? Se ele já usou o digital? Se ele é um cliente que vem com mais frequência só por causa do café? Ou se ele é um cliente específico de datas sazonais? Se ele vê a marca como uma marca de presente? Que status a marca representa? E aquilo, gente, um dia de campo é muito poderoso. Um dia de campo te traz insights muito valiosos. Muitas das boas ideias, acho que quem é consumidor há mais tempo da Copenhagen sabe que um dos nossos ícones de Páscoa é o ovo 4 clássicos. Sim. Que é um ovo que a gente se inspirou nas bonecas russas, né? Não existia essa ideia de colocar um ovo dentro do outro. E essa ideia saiu de uma visita minha fazendo campo numa das Páscoas, que a gente tem esse ritual, que são as caravanas, que a gente vai nos sazonais e visita, vai em todo o Brasil, né? Ó, dica para quem é CEO e tá me assistindo aqui, hein? Essa dica é para C-Level. Eu visito loja, aí eu pergunto, que lojas você visita? O Quadrilátero, né? Iguatemi, Morumbi, Eldorado, Gente, vocês não conhecem loja de vocês. Não conhece o Brasil de verdade, né? Eu vou para Rondonópolis, Fernandópolis, Cuiabá, Foz do Iguaçu. Assim, eu rodei o Brasil inteiro o ano passado. É muito importante, porque o nosso país, ele tem essa característica de que a cada estado que você vai, o comportamento do consumidor é completamente diferente. O Adib fala, o Brasil de vários Brasis, Brasil de vários Brasis. Eu tenho uma marca, né, no caso aqui, dentro de um portfólio, o Grupo CRM, a marca Brasil Cacau é uma marca que nasceu com o propósito de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Então, para atender todos esses Brasis, a gente precisa conhecer um público consumidor que se comporta de forma diferente. Mas voltando à história do 4 clássicos. E aí eu, numa dessas visitas, falei, qual que é o seu ovo preferido, o seu clássico preferido? O que você vem na Páscoa? O que te faz vir, né, na Páscoa aqui? Por que você escolhe a Copenhagen? Eu adoro Inhabenta, todo mundo tem uma história linda, né? Eu adoro Inhabenta, esse marshmallow ninguém faz igual, a cremosidade, papapá. E eu olhei na sacola, olha o olhar ativo, né? Ela falou da Inhabenta, ela não falou de outros produtos. E eu olhei na sacola, ela tinha um ovo, ela já tinha um ovo língua de gato e uma caixinha de Inhabenta. E eu falei, mas por que você está comprando a Inhabenta sem ser no formato ovo de Páscoa e você está levando 2 outros ovos que não é o ovo de Páscoa Inhabenta? Ela falou, nossa, porque para mim a textura da Inhabenta ela não pode ser no ovo grande. Então a Inhabenta pequena, de 40 gramas, para mim, ela traduz o que é a mordida, o sensorial, etc. E eu falei assim, e se você gosta dos outros 2, do língua de gato, né, ali da lajotinha? Ai, meu sonho seria se tivesse um ovo com todos esses clássicos juntos. Fiz assim, uau, tá aí.
E aí depois a gente volta a história do como Você, planejar, o teu né? cliente foi o diretor de inovação ali. O cliente foi, entendeu? Mas assim, podia ter passado desapercebido. Pô, tá bom, é um desejo dela, não sei se é possível fazer, tá? Voltei pro time. Falei, pessoal, a gente tem que achar uma forma. E aí começou. Ah, mas será que é na mesma casca? Será que é meia banda de cada um? Sim, sim. Será que a gente consegue colocar assim, assado? O que é o atributo dela? Já tinha a crocância, o atributo do chumbinho são as bolinhas. Como é que a gente faz? Ah, mas a inha-benta tem que ter, então, ser a pequenininha. Aí saiu a ideia daí. Então, sem a benta na mordida, no sensorial, pra quem gosta dos 4 classes, é a pequenininha, então ele é o ovo pequeno. É o último. Mas a gente não tinha pensado que podia fazer um ovo dentro do outro. Ah, entendi. Aí dessa ideia de que ele tinha que ser o pequenininho, se ele é o pequenininho, e se a gente fizesse então um ovo com ele como o bombom do ovo? Então começou assim. Mas aí não vai caber os 4 clássicos, então vamos fazer mais 2 bandas. E aí nasceu o ovo 4 clássicos. Então, você com essa escuta muito ativa, né? Você direciona as suas inovações no sentido não só de atender a expectativa do consumidor, mas antecipar uma necessidade que o consumidor venha a ter. Ela não tinha aquela necessidade, ela estava bem resolvida ali, comprando 2 ovos. Mas a gente antecipou uma necessidade. E aí, nesse caso, eu me lembro que logo que depois que eu criei esse produto, eu peguei na época o contato, eu liguei e disse, obrigada, olha, a Páscoa que vem, a gente está desenvolvendo e tal. E essa consumidora ficou super feliz. E como que você faz para lidar com a pressão por resultado? Porque você está na posição ali, putz, você é o grande, sabe, a pessoa que figura para fazer com que essa banda toque bem. E no final das contas, você sabe que a pressão também sem você ali é maior pro resultado. Como que você faz para sentir essa pressão, mas devolver isso em resultado? Porque ainda mais, obviamente, numa operação já maior, já do tamanho do grupo CRM, aí você tem fundo, aí você tem outra coisa. E sempre, no final das contas, é resultado. Sem dúvida. Tem que entregar resultado. E como que é, Renata, essa assim, do jeito que pressão versus entregar resultado? Você opera bem? Opero bem. E como é que é para pessoas que, no seu nível, estão sendo pressionadas? Às vezes a pressão dela é o marido, a mulher, a família. Equilibrar os pratinhos equilibrar todos. os pratinhos, mas como é que a Renata faz para pressão e devolver isso em resultado? Eu acho que assim, no meu caso, a minha régua é muito alta. Então, eu recebo muita pressão, com certeza, mas essa inquietude que vocês veem na Renata, essa força, essa potência, ela começa na própria autocobrança que existe, né? Você sempre foi assim? Eu sempre fui assim. Você sempre foi assim? Eu sempre fui assim, desde criança. Minha mãe falava, Renata do céu, relaxa um pouco, tenta ser um pouco mais, colocar menos, você mesma, menos pressão em você. Mas eu queria fazer mais, eu queria entregar mais, eu queria, sabe, realmente, por iniciativa própria. Comecei a trabalhar com 16 anos, ninguém me pediu para trabalhar, né? Eu queria conhecer, eu queria desbravar. Então, eu lido bem com pressão, porque eu mesmo sou uma pessoa de régua muito alta. Tá. O que eu aprendi ao longo, né, desses 30 anos é que existem maneiras e maneiras de você transformar a pressão na entrega efetiva do resultado. Exatamente. Esse é o ponto. É isso que eu quero chegar. Né, esse é o ponto. Porque assim, você pode querer, né, colocar um overpromise e não conseguir fazer um overdelivery. Então, o que a gente vê, né, muitos executivos é o contrário, né? Mais overdelivery, com neutralização de expectativas. Então, quando você ainda não trabalha com fundo, trabalha, enfim, numa empresa que tem um conselho muito estruturado, que muitas vezes acontece, é que você até atenua um pouco, né, a necessidade da expectativa, você supera essa expectativa, porque você trabalha muito mais dentro do conceito do over-delivery, não do over-promise. Eu não tenho medo do over-promise. Eu só acho que a gente, de novo, a história do plano, precisa ser desafiador, porém factível. Tá. Né? Senão isso desestimula o time. Então, a comunicação, que é o papel da liderança, como que você comunica, como que você elucida, como que você facilita o caminho, não fazendo pelo time, mas tirando o mato alto. Esse é o papel do líder. Como que você atua como um líder coach, como que você apoia as iniciativas do time, dá pista, coloca a gasolina no motor, mas ao mesmo tempo responsabiliza aqueles que estão com você em posição sênior a desenvolver as melhores estratégias. Você precisa mostrar que há um caminho, né, que nós estamos preparados, que o desafio é grande. O nosso case é um case de growth, né? Há 30 anos que eu opero um case de growth. Eu entrei e faturava 37 milhões. Hoje a gente entrega 2 bi de faturamento. Tinham 90 lojas, hoje a gente tem 1.200 lojas. Ainda tem mais 2.000 lojas para abrir. Dobramos o tamanho da companhia em 2 anos. Queremos agora triplicar o tamanho da companhia nos próximos 5. Então, é um case que quem tá dentro tem que querer jogar esse jogo. Por que cresce tanto? Tem que querer jogar. Por que cresce tanto? Eu acho que cresce tanto porque a gente tem uma capacidade de realização muito fora da curva.
A nossa capacidade de execução, se você fala assim, Renata, dos valores do grupo CRM, o que você considera o mais potente é o valor time mão na massa. O que a gente faz com esse time em termos de execução é muito outlier em relação ao que o mercado oferece hoje. Desde o tempo de planejamento e ação é curto. É muito ágil, é um time muito aguerrido, é um time com uma cultura, e aí é um tema que eu adoro falar, né? Acho que a cultura, ela é propulsora. E o nosso papel aqui, como liderança, é convidar as pessoas, e não tem certo e errado, hein, gente? De novo, cultura não tem certo e errado. Exato. Não Tem posso a entrar sua. dentro da tua casa e dizer, né, que a forma como você aplica os valores dentro da sua casa tá certo ou tá errada. Ela é aderente ao que você valoriza. O que tá errado é você não elucidar isso para sua família, para os seus filhos, Exato. né, e não dar o exemplo. Então, é igual, eu falo, é tão simples quanto a gente pensa no funcionamento da nossa casa, né? Tem vigilância sobre as normas e valores que eu passo pro meu filho? Não, porque é a minha essência, é a minha forma de ser. Exato. Então não tem, né? Não tem uma vigia sobre isso. Então eu acho que uma empresa que cresce, por que cresce tanto e cresce de forma consistente, está sempre vislumbrando caminhos mais propulsores, é porque a gente tem um plano bem desenhado, uma estratégia que não muda, né? Ou seja, a gente é muito fiel à nossa estratégia e uma capacidade de reconhecer, também tem um ponto importante aqui, reconhecer, remunerar, engajar e envolver os times como donos. Né? A gente aprendeu muito isso, principalmente nos últimos 3 anos, que foi exponencial o crescimento, de como montar um time de alta performance que entrega resultado e é recompensado por isso. Então, a galera é sócia, a galera se sente ali, cara, tem o meu dedo, eu tenho que realmente ir além do que os meus colegas aqui estão fazendo, a marca tem um case claro de growth, mas eu tô embarcada nesse projeto e me sinto recompensada por aqui estar, em todos os sentidos, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, remuneração, autonomia, eu acho esse um componente fundamental. Não sei como que você vê isso, mas quando a gente pensa no como, para mim, talvez se você me fizesse uma pergunta inversa, né? O que tira a potência da Renata? O que tira a potência? Deixa eu fazer. Olha que pergunta boa! Finge que você não me contou. O que tira a potência de você, Renata? Falta de autonomia. Se eu não Eu puder... pergunto bem, né? Tá. Falta de autonomia me tira do prumo. Se eu não puder ter liberdade, e é o lado do empreendedor, né? E eu tive ciclos muito exitosos, porque pensa que eu passei por uma mudança de uma empresa familiar, que você tem 100% de autonomia, para uma empresa de fundo. Exatamente. Né? E eu tive colegas incríveis, fiz amizades maravilhosas, foram 3 anos, assim, muito exitosos. A Advan realmente fez um trabalho incrível junto com a gente. Até que você fez um post recentemente sobre eles, não foi? Fiz, né? Reconhecendo a parceria, valorizando, foi maravilhoso, enfim. E se você perguntar para ele um dia, né, pro Wilson Rosa, pro Rafael Patuí, que eram, enfim, sócios da Advan e meus sócios, foram meus sócios por 3 anos, assim, o que deu certo na parceria entre a Advan e Grupo CRM? Eles já fizeram milhões de investidas incríveis, todas de ótimo resultado. O Wilson fala também, sem ter medo de titubear, ele fala, a gente veio para somar, a gente não veio para tolir. E essa mensagem, na cultura da organização, é muito poderosa. Você vir para somar e não para tolir. Então, o que a gente evoluiu em termos de governança, de processo, de aceleração digital, de ampliação dos nossos networkings, de preparação de um comitê executivo super capaz, foi anos, assim, giramos catracas que levaríamos talvez muito mais tempo, mas a gente soube aproveitar desse lado aqui, a capacidade de execução, a agilidade do time, a paixão, essa força visceral que a companhia tem, porque a gente não toliu a autonomia das pessoas. E eles não entraram para mexer na cultura da organização. E é exatamente isso que está acontecendo agora com a Nestlé, né? Também uma soma muito estratégica, agora com um player que tem muito a nos ajudar, com certeza, com muito mais similaridade por toda a experiência que eles têm nesse mercado, mas entendendo que eles precisam preservar as especificidades do business. Então, nós continuamos, acho que é um dos poucos deals com essa característica, nós seremos uma empresa standalone, né? Nós temos total autonomia para o business, eu continuo como sócia, continuo como CEO, continuo com toda a autonomia para montar o C-level da organização, para dar as diretrizes da marca, e eu tenho certeza que eu vou tentar fazer o melhor uso possível dessa rede de apoio, somar sinergias, mas
manter inalterado aquilo que é a fórmula de sucesso do Grupo CRM. Muito bom, né? Porque a autonomia, né? A ausência de autonomia dá essa impotência. Impotência, as pessoas perdem o tesão. E a verdade é isso. Na empresa que está crescendo, você olha os colaboradores, você vê o tesão de fazer acontecer. Eu gosto de falar dessa palavra porque tem que ter isso, né? Essa energia, cara. Pra mim, autonomia é igual a paixão, senso de propósito, ownership. Como é que você vai cobrar, né, senso de dono de alguém que não pode decidir? É verdade. Como é que a pessoa, você fala pra você, eu preciso que você tenha atitude de dono dentro dessa organização, você toca um PNL, você entrega resultado, mas você não decide? A pessoa tem que tomar risco. A pessoa tem que tomar como risco. você ensina até onde ela pode ir, assim? Até onde ela... É o que a gente fala, né? Tem os guidances e dentro das 4 linhas ela tem que saber. E eu acho que tá um pouco mais aberta ao erro, porque, né, quando você dá mais autonomia, de novo, trazendo aqui o exemplo para tangibilizar dentro de casa, né? Quando você fala pro filho, olha, agora você pode tomar banho sozinho, talvez ele escorregue, talvez ele gaste mais água do que deveria, talvez no primeiro banho. Mas se você tá ali, né? Por isso a importância do líder coach. Não é que você vai delargar, eu gosto disso, né? Não é delargar, é delegar. Né? Então, dentro da autonomia que você tem, né? Dentro das 4 linhas, qual que é a autonomia que você exerce? Se você tem isso bem definido, exerça. Porque o que eu vejo também, até nessa agenda de procrastinar, né? Não tem oportunidade para mim, não sei executar. A gente ouve, né? Eu recebo as minhas redes sociais, acho que o que eu mais recebo é, eu tô indeciso, não sei o que fazer, como a gente atua, tal. Eu falo, meu Deus do céu, se você não tomar risco, né? Adoraria poder ter uma bolinha de cristal que eu aperto aqui e falo, e aí, tá certo ou tá errado? A gente tem que pôr um pouco o dedo na tomada. Em alguns momentos a gente vai errar mais, em outros a gente vai errar menos. Mas a experiência que a gente vai adquirindo vai nos dando cada vez mais segurança na tomada de decisão, né? E compartilhar. Eu sou também no estilo de liderança ali, muitas vezes eu chego, às vezes, no meu comitê executivo e falo assim, pessoal, tô com muita vontade de fazer isso aqui, mas, cara, não tô segura. Eu acho que aqui a gente tem um risco implícito aqui. Quero ouvir vocês. O que vocês acham? Puta, Renata, realmente também tinha pensado. Acho que aqui a gente tá correndo um risco desnecessário. Legal, vamos deixar no parking lot aqui essa ideia e tal. Então, você também, em muitos momentos, mostrar a vulnerabilidade de que não é tudo que a gente sabe. Ia ser chato, né? Se a gente soubesse tudo, ia ser muito chato. Então, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente deve se cercar de pessoas que sabem mais do que nós e que a gente pode delegar, né, nas suas habilidades para outras pessoas que saibam e vão fazer muito melhor do que a gente e montar um bom time, né? Montar um bom time. Das reuniões que você faz por semana, qual é aquela que você fala, nossa, essa é muito importante, essa é sagrada, essa mexe ponteiro? Qual das reuniões que você faz? Como a gente está numa agenda expansionista, a gente tem fixo na nossa agenda um comitê de expansão toda semana, então a gente tem aprovado 20, 30 franquias novas por semana, então tem mexido muito ponteiro. Né, tem sido muito legal, mas é uma reunião que os times já estão super preparados para, daqui a pouco já não faço mais parte desse, porque os times já estão super azeitados para fazer. Eu valorizo muito as reuniões de one-to-one. Eu acho que essas são as reuniões mais reflexivas, né, e que me ajudam muito. Eu sempre saio... Com seus liderados, talvez. Com os meus liderados, né? Eu faço a cada 15 dias um pulso, que é diferente da reunião de one-to-one do dia a dia, operacional, que aí, enfim, a gente tem outras pautas e outros momentos para deliberar os projetos e discutir sobre as iniciativas, mas nessa de one-to-one é um pouco de um balanço ali do pulso da quinzena, né? Como é que a gente tá... eu, por ser uma pessoa de vendas, eu falo que o meu despertador, ele tem um toque diferente, porque é o BI da companhia, então eu não consigo dar bom dia pro meu marido sem antes ver quanto que eu vendi ontem. Então eu acordo ainda sem acender a luz, assim, abro o BI, vejo quanto que a gente... Ainda eu acho que eu vou morrer fazendo isso, Caio. Maravilhoso, eu né? acho que eu vou morrer fazendo isso. Eu também, eu adoro entrar no Dash, eu adoro aqueles 15 dias de Páscoa que a gente tem que fazer 30, 50 milhões num dia, né? Aquela loucura e tal. Então, que loucura, né? Loucura, né? 50 milhões. 50 milhões hoje! Não, e o mais legal é que, assim, 50 milhões hoje, assim, tem dias que é tão concentrado, o brasileiro deixa as compras tão para a última hora, que a gente faz o resultado da Páscoa hoje, é 30% do faturamento anual da nossa companhia, então é muito concentrado, aí você fala assim, nossa, 30% numa data sazonal? Não, nos últimos 4 dias. Nossa, isso é uma loucura. Páscoa. Então, assim, eu acho que no checklist do que precisa para ser CEO do Grupo CRM é estar com um bom check-up em dia. E pede, né? Eu acho que a cultura, essa cultura de crescimento é assim, né? É isso, pede, né? E inspira. Eu acho que as pessoas, é o que você fala, né? Você chega aqui, você não tem essa energia de estar aqui, de querer fazer, de acreditar no plano de crescimento, eu não consigo mobilizar.
Eu falo muito, parece muito simples isso, mas eu acho super inspirador. Que eu falo que nada na vida, nada, nem fala assim, Caio, toma um golinho de água aqui. Nada na vida é sobre convencimento, tudo na vida é sobre inspiração. Pensa as coisas mais poderosas que você já fez na sua vida, se você foi convencido ou inspirado. Faz uma reflexão. É verdade. A Cris Junqueira estava sentada aí na sua cadeira e ela falou o seguinte, cara, eu posso ensinar tudo pro meu time, menos a tá afim. Puta, muito legal. Cara, tá afim. Ou tu tá afim, ou tu não tá afim. E tem que tá afim pra trabalhar. E você é uma pessoa assim, né? Pra trabalhar com você, se a pessoa não tá afim, você, o seu radar pra quem não tá afim deve ser alto. Você percebe rapidinho quem não tá afim. Não, eu não quero. Acho que não é bom pra pessoa. Não é bom pra mim, não é bom pra pessoa, não é bom pra organização. Porque o tá afim significa o ownership. Significa o skin in the game. Você tá jogando esse jogo porque vai ser bom. A gente vai curtir a jornada. Vai ser muito legal curtir a jornada. Mas se não brilhar teu olho, não tem de novo certo e errado. O meu projeto pode brilhar o olho de milhares de pessoas aqui. Assim como tem o outro lado da mesa que outras milhares de pessoas não querem esse jogo. E tudo bem. O que não é compatível é você pegar alguém do outro lado da mesa, que não vê valor nesse projeto de crescimento, e tentar fazer essa pessoa jogar o jogo. Eu concordo com a Cris. Se ela não tá afim, ela não pode entrar em campo. Só pode entrar em campo quem tá afim. Você tem uma característica, Rê, que eu percebi na primeira vez que eu te entrevistei. Você é muito prática. Muito. Você é pragmática. Demais. Você é muito pragmática. E isso eu queria saber, porque deve ter momentos também, se olhando para trás na sua carreira, momentos de muito desafio. Mudança, turnaround, teve que mudar o modelo do business, ou aconteceu alguma coisa, alguns imprevistos no meio do caminho. Então teve coisa nesse sentido. E você falou uma frase da última vez que eu acho que representou esse pragmatismo, porque às vezes tem gente que tá nos ouvindo agora e tá num momento difícil, cara. Que não tá achando o caminho, não tá achando as avenidas de crescimento, as vendas não estão respondendo, ele tá testando. E você falou... E tem gente que também tá num momento bom, mas não, tá num momento difícil, mas não reconhece, fica meio alienado. Sim. E eu lembro de uma frase que você falou, diagnóstico não é sentença. Perfeito. Cara, você reconheceu o problema que você tá, não é uma premonição do futuro isso, cara. Aceita, mas melhora e age rápido. Eu queria que você falasse muito disso, assim. Isso é o meu, assim, Caio... Me marcou essa frase, quando você falou diagnóstico na sentença, parece que alivia um pouco quando a gente percebe que a gente tem um desafio, um problema, sabe? Eu sinto que esse é, de verdade, assim, o ponto central da minha vida. Da minha vida. Já tive muitos momentos dificílimos, tanto do lado profissional, né? A gente brinca que as pessoas veem os champanhes que a gente toma e não sabe os tombos que a gente leva, né? Não é tudo, né, um mar de rosas como parece. E não tem ventinho a favor, não tem, né? Não tem sorte, tem muita dedicação, como eu falei no começo, muita camisa aqui suada e muito jogo jogado, né? Então, eu passei por momentos muito difíceis, tanto do meu lado profissional quanto do meu lado pessoal, né? Então, ano passado, inclusive, no meio do deal, né, com a Nestlé, que foi realmente o maior deal do segmento, eu tive um câncer, né? Então... No meio. No meio. Né? Assim, foi um momento, assim, super emblemático da minha vida e que eu tive que me reinventar, né, ali. E eu vi realmente o meu skin in the game falar mais alto, assim, cara, eu tava nesse jogo, eu tava afim pra caramba, sabe? E eu tô até arrepiada aqui falando disso, mas tá, me emociono ainda, porque é tudo muito recente, mas... Eu acho que querer jogar o jogo, pra mim, não era sentença, sabe? Assim, tinha um diagnóstico na mesa, né? E eu tinha caminhos ali. Então, o que eu empenhei esforço e dedicação pra vencer isso, pra poder viver isso que eu tô vivendo hoje, esse jogo de hoje, legal, que me dá a sensação do day one, que me dá a sensação do friozinho na barriga de começar tudo de novo, a certeza de que a gente vai impactar a vida de milhares de pessoas, é uma visão muito mais... abrangente, né? Zero egocêntrica, uma visão super pró. Eu acho que nesse caso de uma marca centenária, ela é pró-Brasil, né? Porque assim, você poder levar essa marca para a próxima geração de consumidores é incrível, né? Eu quero contribuir um pouquinho. Vão vir muitas outras pessoas depois de mim que vão fazer a continuidade desse business nos próximos anos, com certeza. Então, eu queria realmente deixar esse recado, porque eu também recebo muito. Pô, eu não acho caminho, é difícil, eu não tô vendo a luz no fim do túnel, eu não sei como me reinventar. E pode ser em aspectos diferentes, pode ser um problema de saúde, um problema pessoal, às vezes, enfim, um casamento que chega ao fim, uma sociedade, né, que muitas vezes não dá certo. Eu já tive momentos, né, profissionais também muito difíceis, e flertar, eu acho, né,
E aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de compaixão com a gente mesmo. Não é procrastinar, mas é ter um pouco de compaixão com a gente mesmo. De entender que alguns momentos na vida a gente vai passar por isso, né? E a gente vai precisar ser mais vulnerável, aceitar naquele momento que existe uma vulnerabilidade e colocar energia para entender como que a gente sai para que aquele diagnóstico não se torne uma sentença que a gente não quer ver. A gente quer ver um resultado positivo, né? Uma superação. E para mim a superação passa sobre o luto. Como que a gente supera algo, né? Se não tiver um momento de luto. Em algum momento você precisa, é que nem aquele velho ditado, né? Vai no fundo do poço para pegar impulso e conseguir sair daquele problema. Ou seja, tá tudo bem você ficar triste. Tudo bem. Você só não pode permanecer ali. Você só não pode permanecer. Uma coisa é você estar, outra coisa é você ser, né? Eu acho que tem uma diferença aqui que é, eu estou triste, eu estou decepcionada, eu estou nesse momento um pouco mais desorientada sobre o que fazer, mas ele tem que ser transitório. Por exemplo, quando você recebeu o seu diagnóstico do câncer, eu falo porque eu vivi esse ambiente de doença. Minha mãe faleceu de câncer de mama, assim. E é muito duro. É muito duro. É uma bomba que chega. E na família, assim. Né? E minha mãe deu... Porque a primeira coisa, você olha pra pessoa, né? Eu olhava pra minha mãe, eu tive a ótica do filho. Eu recebi a notícia pelo filho... E na hora que eu recebi minha mãe sorrindo, tipo, vou vencer. Eu fiquei muito positiva também. Mas acho que teve um ensinamento. Muitas pessoas me perguntaram como que eu recebi, como que eu recebi essa notícia do câncer, sendo uma pessoa que tem uma agenda de autocuidado tão rigorosa. Exato. Porque os meus compromissos comigo são inegociáveis, né? A minha saúde, o meu treino, a minha alimentação, a minha agenda de exames, enfim, eu sou muito cuidadosa. E aí gerou essa curiosidade de, poxa, mas você não sentiu em algum momento injustiçada, né? Por que com você? Se você se cuida tanto, etc. Eu fui muito sincera. Sabe qual foi a sensação para me manter positiva quando eu recebi isso? E o meu câncer já era um câncer super avançado. Quando eu recebi essa notícia, era assim, que bom, eu tive essa sensação, que bom que eu fiz a minha lição de casa. Que bom que ele me encontrou. Eu estou preparada, olha só, eu me senti combativa. Eu falei, se eu tivesse numa agenda onde talvez eu apresentasse comorbidades, uma negligência com a minha saúde, que eu não tivesse preparada, a minha certeza da sentença seria muito menor. Você entende? Ficado lindo você deu, hein? Eu fico arrepiada aqui de lembrar, mas assim, a sensação que eu tive quando a doutora Ana me ligou e falou, Renata, preciso conversar com você, deu positivo, a gente vai ter que fazer uma intervenção imediata. Foi por telefone? Por telefone. Intervenção pelo meu pragmatismo. Ela falou, eu sei que você é prática, eu sei que você não tem tempo de vir aqui. É muito minha médica. Ela é minha médica há 15 anos, maravilhosa, minha fada, madrinha. E ela falou, Renata, olha, eu preciso ser prática com você. Eu falei, fala, Ana, que foi? Ela falou, olha, tá muito avançado, a gente precisa fazer, vai ser uma cirurgia gigante, 15 horas de cirurgia, a gente vai fazer uma mastectomia, a gente vai tirar as 2 mamas, papapá. Falei, tudo bem, pode agendar. Quando? Amanhã? Já posso ficar em jejum hoje? O que você precisa? Vambora, tem que fazer, assim, né? Tem que fazer. Mas a sensação que eu tive lá no meu íntimo, no meu travesseiro, na hora da vulnerabilidade, na hora que a ficha caiu, eu falei assim, tô preparada. Fiz minha lição de casa. Porque quando ela me falou uma cirurgia de 15 horas, ela falou assim, eu só tenho certeza que vai dar certo, porque se você tivesse num nível de comorbidade, como a gente pega muitos pacientes, e não tivesse com a sua agenda de autocuidado em dia, você não teria a opção, olha a história do diagnóstico da CC, você não teria a opção de ir por esse caminho. A gente ia ter que fazer a químio, a gente ia ter que fazer a rádio, a gente ia ter que esperar, a gente ia ter que te colocar de novo num novo balanço, isso poderia avançar, e o procedimento que é o mais indicado, que é a mastectomia, que é a cirurgia mais difícil de ser feita, não são todos que podem fazer com essa profundidade. Você só pode fazer porque você fez a sua lição de casa. E você está pronta para isso. Eu falei, bora, vamos embora. Em 2 dias eu estava operando. No meio do deal, né? Não contei para o meu filho, não contei para ninguém. Contei para o meu marido, para o meu pai. Meu marido foi maravilhoso, como sempre, super parceiro. Fiz a mastecto, depois de 3 dias estava em casa, encontrei vocês, eu operei na quinta, eu lembro. E eu fiz a palestra no G4 no sábado, no domingo. Eu saí no sábado, sexta ou sábado do hospital,
e fiz a palestra com vocês lá no G4 no domingo. Então, assim, eu levei de uma forma positiva. Foi fácil? Não, não foi fácil. Você estava otimista? Sim, eu estava otimista. Eu estava confiante, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito espiritualizada. Acredito muito que a gente precisa estar conectada com a nossa fé, né? Independente da nossa religião, mas tem uma força maior aqui que a gente precisa acreditar, que nos move. E eu tenho uma família que me deu muito suporte, né? Quando eu contei pro meu filho depois, eu só contei pra ele depois de 15 dias da cirurgia, quando já veio o resultado. Porque assim, depois que você faz a cirurgia, existe um período horroroso, que é Quer ver a se ela deu patologia. certo ou não? É tipo que isso, eles ver tiram, se que depois que eles tiram tudo, eles têm que mandar o material vai fazer a biópsia pra e tal. biópsia, etc, tal, e depois eles te falam em que nível que tava, se deu metástase, se não deu, se, enfim, tal. Então eu fiquei 15 dias sem saber se tinha metástase, se não tinha, se, enfim. E aí quando veio tudo negativo, tudo certinho, bonitinho, tal, aí eu falei pro Bruno, olha, sabe a cirurgia que a mamãe fez? Porque eu falei que tinha falado que era uma cirurgia estética. Sabe a cirurgia que a mamãe fez? Não era uma cirurgia estética, isso, mas eu tô super bem. Mãe, não acredito. Você disfarçou muito bem. Mas é isso, eu tava super bem. Essa habilidade de disciplinar os seus apontamentos, porque eu tenho certeza que nesses 15 dias, às vezes vem um pensamento ruim e você vê, cala a boca, pensamento. Né? Eu acho que na nossa vida, e principalmente quanto mais responsabilidade você tem, a importância de você aprender a disciplinar com certeza. esses pensamentos Você ruins, direciona, eu acho que é muito sobre intencionalidade, né? Os pilarzinhos lá que a gente conversou, né? De ser ousada, de ter disciplina. Tem um componente aqui também que eu acho que eu traria ele para a mesa do como, que é ser intencional, né? Não adianta você ser ousada, ter disciplina para saber fazer uma boa priorização e não ser intencional na maneira como você direciona esforços, né? Então, eu acho que muitos dos casos que eu acompanho, assim, de não sucesso, principalmente na implementação, é porque muitas vezes falta essa intencionalidade, que nada mais é do que você está falando. Assim, chegou, né, um pensamento... Você está no comando. Como é que você usa da sua intenção, da sua maneira de coordenação sobre como isso te impacta? Você não controla, eu brinco do pivô rígido, não sei se você já ouviu contar essa história, né? Não. O que é o pivô rígido? Por exemplo, vamos pensar na pandemia, né? Pandemia é um pivô rígido. Você está ali diante de uma situação, maior crise sanitária que o mundo já viveu, mexendo com a saúde das pessoas, um tema super sensível. Você fez alguma coisa para estar lá? Eu e você, a gente estava na mesma situação. Exato. Ninguém fez nada para estar naquela situação. Então, eu brinco que o pivô rígido é isso. Muitas vezes na vida, você vai se ver numa situação onde o meio externo te coloca naquela situação. Aí você tem duas posturas. Com intencionalidade, como é que você reage? Porque isso ninguém tira de você. Como é que você reage à situação é algo que está intrínseco à sua maneira de atuação. Né? Ou como você procrastina. Exato. Porque eu tô dentro do pivô rígido. Então, eu vou reagir diferente do meu amigo ao lado, né? E o que difere a minha atitude da atitude dele, a intenção que eu coloco, a intenção que ele coloca. Então, intencionalidade é fundamental, que é, eu quero jogar o jogo. Adorei isso que você trouxe, né? Eu tô afim. Pra mim, a intenção é sobre eu tô afim. Eu tô afim de sair como desse diagnóstico do câncer? Muito bom. Eu tô afim de sair como dessa história de crescimento do Grupo CRM? É muito sobre a nossa intenção, sobre o nosso propósito, né? Sobre a maneira como a gente quer realizar. De uma certa maneira, o líder é aquela pessoa que precisa ter as conversas difíceis. Super. E fogem, né? A maioria. Mas do mesmo jeito ele tem que proteger a esperança do time. Super. Então são duas coisas, né? Porque, e como que você faz para ter conversas difíceis assim? Porque eu vejo que essa atualidade, o líder ele tem que ter conversas difíceis, mas proteger a esperança. Porque conversa difícil que capa a esperança do time também, putz. Aí o time já sai. Como que a Renata faz? Você faz questão sempre de proteger a esperança do seu time? Talvez pelo meu pragmatismo, como a gente conversou um pouco aqui, eu gosto da verdade. Boa. E eu trabalho para que a verdade seja execuível, para que ela não seja limitante à esperança. Então, eu acho que eu acho que é desonesto, de verdade, com o time, você vender esperança sobre algo que não é execuível. Concordo total. Então, assim, manter esperança no sentido de que é desafiador, mas é execuível, e eu tenho um time de alta performance, a gente vai conseguir, porque eu confio nas capacidades desse time, é meu papel. Desafiar, mas acreditar que com os recursos que a gente tem é possível fazer. Fazer já de forma diferente, né? Ou seja, já sendo outlier, não é um desafio pequeno, é um desafio
mediano para grande. E você já começa a perceber que também não vai, você puxa o time e fala... Não vai, você puxa o time. Mas é assim, como que eu tenho conversas corajosas? Primeiro, tirando esse tabu, né? De que conversas corajosas significa lidar com temas sensíveis. Não, para mim, conversa corajosa significa que a gente está fazendo a prática do feedback do jogo falado. Não tem nada mais legítimo com o seu time do que jogo falado. Gostei disso, hein? Não é? Jogo falado. Jogo falado, cara, aconteceu, é na hora. Feedback é na hora, jogo falado. Você dá na hora feedback? Na hora. Na hora. Boa. Não foi legal a reunião, a gente, nananã, cara, você sabia que a estratégia era essa, você podia ter conduzido dessa maneira, o que aconteceu? Porque as pessoas têm a sensação, e eu já recebi feedback nesse sentido, de que assim, é tão libertador você trabalhar sabendo que não tem nada reprimido. Eu gosto disso. Não é ruim. É. Assim, pô, mas a Renata não falou, mas eu senti, o body language dela foi esquisito. Será Eu que achei tinha uma que você tinha se mensagem ligado. subliminar? Você viu que ela falou lá no final? Será que foi uma indireta? Que não sei o quê. Gente, se não tiver bom, você vai saber. Entendeu? Se tiver bom, você vai ser reconhecido. Então, assim, é claro, tem a prática do feedback no ciclo de gente, super estruturado, etc. Porque você tem que avaliar a foto e o filme o tempo todo. Então, quando você faz um feedback estruturado, você tem mensuração de resultados, metas quantitativas que são apuradas, que demandam esse tempo. Tudo bem. Mas é muito injusto, eu não gostaria, se fosse comigo, né, que eu recebesse um feedback 12 meses depois e o meu gestor usasse um exemplo que aconteceu 6 meses antes, numa reunião que talvez eu não tenha sido tão habilidosa. Se é o jogo falado, isso também retroalimenta a capacidade de agilidade da companhia. Concorda comigo? Maravilhoso. E eu até li recentemente o livro do Jack Welch, comandou a GE durante muito tempo. Ele fala que muita empresa quebra por falta de franqueza. É isso. As pessoas não são francas com a outra. É isso. Por exemplo, assim, não coloca a verdade na mesa, tem desafio pra falar assim, cara, não gostei disso daqui, como que a gente pode arrumar mais tal? Então, falta de franqueza é uma praga silenciosa. É uma praga silenciosa. E, ao meu ver, é a maior atitude de respeito que você pode ter com o seu time, com o seu filho, com a sua equipe em casa, com qualquer pessoa, né? É que nem quando a gente brinca, vai no restaurante e vê que a menina tá com a etiqueta pra fora. Ninguém fala nada, gente. Vamos dizer aqui que, né? Tem coisa cara. mais covarde do que você saber que a pessoa tem oportunidade de melhorar em algum aspecto, né? Pode ser uma coisa pequena. Naquele dia, putz, ela errou na forma como ela se colocou, na forma como ela foi vestida. Fala na hora. É tão mais fácil a pessoa até tangibilizar. Eu acho que os feedbacks, eles são muito mais absorvidos quando você dá o exemplo real. E ele tá vivo ainda, né? Ainda tem aquela coisa, entendi. Né? Você vai resgatar isso, às vezes até semana depois, não tô nem falando de um ciclo tão longo. É difícil a pessoa lembrar, inclusive, a emoção que ela teve naquele momento, né? Qual foi o drive que te fez, talvez, não performar tão bem naquele momento? Não vou conseguir lembrar depois de um ano, né, como é que eu tava naquele dia. Às vezes a pessoa teve um problema pessoal, né, não tava num dia tão bom. É importante para você, como gestor, também acolher, né, outros aspectos que não só o prático. De onde vem essa paixão toda? Muito chocolate nas veias, né? Adorei que você falou. Muito chocolate nas veias. E agora, com essa parceria com a Nestlé, né, a primeira coisa, todo mundo fala muito dessa minha paixão. Eu falei, gente, eu tive que aumentar um pouquinho a artéria. Porque é tanto chocolate nas veias que agora eu já tô na fase 2 do jogo aqui, que é aumentar a artéria. É, porque tem muita gente que fala assim, cara, é contagiante, tô ouvindo a Renata aqui, porque ela é apaixonada, e parece que tá numa jornada que começou agora, porque às vezes muitas pessoas têm essa paixão naquele day one, aquele início, sabe, daquela coisa louca da nova jornada. Não, você tá numa jornada há muito tempo. 30 anos, 3 décadas. Entendeu? E 3 se mantém décadas. apaixonada pela própria jornada. Acho que vem... Tem uma parada diferente. Tem. Eu acho que tem, primeiro, uma inspiração muito grande. Meu pai é uma inspiração para mim, né? Um super empresário. E o fato de eu ter começado, né, muito jovem, numa companhia que não era a companhia fundada por ele, me deu a oportunidade de deixar a minha digital. Isso foi muito legal, né? Então, meu pai é um grande empresário, quem não sabe, Celso Moraes, da indústria farmacêutica, né? Então, ele
trabalhou por 40 anos na indústria farmacêutica, fui dono de grandes marcas como Maracugina, Troveran, Apracur, Floviral, Pantene, enfim, grandes marcas. E eu sempre vi isso no meu pai, né? Falam muito da minha voracidade, da minha ousadia, da minha capacidade de realização. Eu tenho dentro de casa um exemplo, a minha mãe dizia assim, tem que tirar a caneta da mão do Celso, porque ele era um voraz comprador de marcas, ele é um cara muito comercial, acho que isso eu tenho muito dele, assim, esse lado de gostar de vendas, de marketing, de produto. Maravilhoso. Assim, eu maravilhoso, vivi isso, né? Maravilhoso. E eu tive o privilégio, né, de chegar na minha família depois de 10 anos de casamento dos meus pais. Meus pais não conseguiam engravidar, eu fui uma filha muito esperada, muito desejada. Então, meu pai já estava numa condição, né, como empresário, diferente de quando ele casou, né? Quando ele casou, recém-casado, ainda começando a carreira profissional, tá? Eu cheguei 10 anos depois. Então, eu peguei meio que o ápice dele, né? Aquele momento que ele tava com essa veia realmente de realização, de fazer. Viu ele jogar bola no auge, ele jogar viu ele Pelé, assim, né? Vi o auge do Pelé ali e tal. Então, era muito inspirador, porque eu chegava em casa, ele todo já tinha uma história para contar, uma marca que ele comprava. Essa mesma paixão que eu tenho hoje, eu reconheço muito, assim, né? Nessa referência que eu tive do meu pai. E aí, quando eu comecei a trabalhar, era uma empresa, como eu disse, eu entrei e faturava 35 milhões, né? Tinham 90 lojas, não tinha um sistema de franquia. Foi meu primeiro grande projeto, implantar o sistema de franquia. Então, poder ter deixado a minha digital, mas ao mesmo tempo ter tido ele como mentor, mas numa história que eu pude construir a cultura da companhia e viver, acho que essa é uma mensagem super legal, eu não sei, assim, né, dentro do seu podcast, a gente tem muitos intraempreendedores, devemos ter aqui. Tem bastante. Dá para fazer isso dentro da companhia, né, de outras pessoas. Eu tenho um grande exemplo aqui, que é minha amiga Luciana Vodzi, que hoje é CEO da Arezzo, né, que está há 27 anos na companhia, começou como modelo de calço e hoje, né, CEO da marca Arezzo, uma potência de mulher, que ela é intraempreendedora. Você conversa com ela, você vê os mesmos skills que você está vendo aqui, a paixão, a sede de realizar, a capacidade de contagiar as pessoas. Então, dá para intraempreender. E dá para você começar novos ciclos, isso é um recado para os jovens que aqui estão, né? Eu lidero muitas equipes e eu acho que, claro que é 50-50, tem um papel da companhia, um papel do colaborador, que a companhia tem que te dar a oportunidade de você ter novos desafios na mesma companhia sempre, porque senão dá vontade de você viver ciclos diferentes, né? Você quer, o ser humano quer conhecer. Essa ambição de conhecer coisas novas faz parte da curiosidade do ser humano. Então, acho que é papel da companhia oferecer novos desafios conforme a empresa. Por isso que um case de crescimento é legal, porque sempre aparecem oportunidades. Então, eu brinco que eles próprios estão construindo a pista, né? Eu quero uma cadeira maior, eu quero um desafio, eu quero ir para uma outra área, eu quero sentar numa outra unidade de negócio, legal, vamos construir juntos, você está construindo a sua própria pista. E também do colaborador, né, de mostrar essa proatividade e essa lealdade à companhia em querer viver novos ciclos. Então, acho que o que me mantém realmente é essa inspiração que meu pai foi para mim, a oportunidade que eu soube aproveitar de deixar a minha digital e não ter me sentido estagnada em nenhum momento. Eu não me sinto estagnada, eu me sinto realmente com a sensação do day one, né? Eu olho e falo, cara, já fiz tanta coisa, mas a sensação que eu tenho... Ontem me perguntam, eu estava na Nespresso dando uma palestra lá e falou assim, qual que é a sensação que você tem hoje? Se eu conseguisse fazer um raio-x, assim, do que tá ali dentro, né, da Renata. E aí, espontaneamente, ali, né, sem pensar, eu falei assim, a sensação que eu tenho é que a gente não chegou nem na metade do caminho. Falei, que bom, né, ter essa sensação de que ainda tem tanta coisa para fazer. Eu acho que por tudo que você passou também nos últimos anos, a valorização do tá aqui, né, cara? Tá vivo, o senso curtir, da finitude. É duro, né? Cara, acho que quando você é exposto assim, a gente é a geração que acelera os áudios, né? Tá sempre... Desesperador. Tá sempre torcendo pra semana acabar, pro fechar o trimestre, pra entregar o ano. Então, você tá aqui, você tá curtindo, pô, tamo aqui. Então, isso traz uma paixão no... Põe os pés, eu acho que põe os nossos pés no chão, né? Eu tenho esse privilégio de ver como a juventude se comporta hoje. Essa questão do áudio, não é só o áudio, gente. Assim, outro dia, eu cheguei em casa, ele tava assistindo série no 2. Falei, oi? Cara, é o seu momento de relaxar. É sério que você tá assistindo série? Né? E não consegue ficar com a gente, né? Os jovens em geral. Tá com pressa, porque tá com pressa, tá sempre fazendo, né? Sai com o sapato na mão, né? Põe o sapato no elevador e come junto com o negócio. Enfim, então, a gente valorizar, né, esses nossos momentos com saúde, com a família,
né? Curtir também, celebrar. A gente falou muito de liderança, assim, o poder da celebração é tão importante. Às vezes a gente mal conquistou, né, ali o resultado do trimestre, as X lojas que a gente tinha que abrir, o deal maravilhoso que a gente fez e a gente já tá ali acelerando também para a próxima conquista que vem. Então... Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Tenho uma e depois eu quero ir para a final. Primeiro, você falou muito durante o podcast inteiro de vendas, essa cultura de vendas e que eu gosto de vendas. E eu acho maravilhoso quando alguém fala com a boca cheia isso. Porque aí você falou da cultura do seu pai, já dá para ver um pouco dessa influência, de ser sabe, você ter esse tesão pela área comercial, que é o grande motor de polpa da companhia. O que é vendas para você? Assim, área de vendas, como se enxerga? Quando vê a palavra vendas? É o pulmão, assim, eu não consigo ver no meu negócio, tá? Valorizo muito outros negócios, tem outras características. No nosso negócio, um CEO que não venha da escola de vendas. Para mim, assim, se você não entende o consumidor, você não consegue tocar uma agenda de crescimento. Vendas é o encantamento que gera e diferencia a sua marca de outras. A gente vive num mercado onde a concorrência é cada vez mais acirrada e o consumidor é cada vez mais crítico. Então, vender significa que você superou a expectativa daquele consumidor a ponto dele te escolher. Boa. E não só vender, como fidelizar. Né? Porque hoje a nossa preocupação tem que ser em não só conquistar novos consumidores, por isso ser mais disruptivo, buscar novas formas, ampliação, capilaridade, digital, etc. Mas como que a gente continua, por ser uma love brand, o nosso negócio tem essa especificidade, as pessoas têm uma relação emocional com a marca. Então, a cada venda concretizada, significa que a gente está gerando mais uma oportunidade de conexão e de criação de história. A gente não vende chocolate, a gente vende marcadores de momento. Uau. A gente vende conexão emocional. A gente proporciona que os nossos consumidores tenham o seu momento de deleite. Né? Quando eu ouço o consumidor, nessas minhas andanças todas aí pelo Brasil, e eles me contam os rituais, é maravilhoso. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os rituais de Copenhagen, porque o que eu tenho de história reunida, áudios gravados que eu vou e gravo, porque eu gosto de gravar, depois eu ouço e tal. Então, assim, um põe na geladeira, o outro abre primeiro pela frente, por trás, come escondido, porque não quer compartilhar a sua benta com outra pessoa. Então, é tão legal você pensar, né, que a gente está lá na fábrica, naquela artesania que Copenhagen preserva até hoje, né? Os produtos, a gente está hoje numa escala de produção altíssima, mas os produtos são feitos com a mesma artesania do seu Davi Copenhagen desde 1928. A gente embala em abenta na mão. Bombom Cherry Brandy leva 14 dias para ser feito um bombom. 14 dias para ser feito um bombom. Não dá para dizer que a gente vende chocolate. Animal. Não dá para dizer que a gente vende chocolate. Animal. E durante todo esse papo, como você ficou claro, inovação, ousadia, disciplina, executora, decidir, saber escolher, é questão de prioridade, régua alta, jogo falado, intencionalidade, protagonismo, praticidade. Não gera valor, não. Ou seja, sempre em contato com o cliente, venda isso, é o pulmão, escuta ativa, franqueza, autonomia. Cara, que podcast. Gente, palmas pra essa maravilhosa aqui, que podcast maravilhoso. E pra fechar, a gente falou de WhatsApp aqui. Você manda áudio pro WhatsApp? Você manda uns áudios? Odeio áudio. Não me mandem áudio. Graças a Deus, a inteligência artificial criou a Luzia. Você viu que você usa a Luzia? Resume o áudio? Resume o áudio. Maravilhoso. Mas vai ser diferente. Você não falou que acorda todas as manhãs e olha sempre o Dash? Se as pessoas fossem acordar amanhã com o áudio da Renata Witt no seu celular, qual seria o áudio que você mandaria? Qual seria o áudio? Sobre qualquer coisa. A pessoa vai acordar e vai receber um áudio seu. Qual seria a mensagem que você deixaria? Eu diria nesse áudio assim, olha, bom dia, está começando mais uma oportunidade de você fazer diferente. Coloque intenção, seja ousado, tenha disciplina para falar não naquilo que não agrega valor e acredite na sua capacidade de execução. Essa mulher é maravilhosa, né? Palmas pra Renata, palmas pra Renata. Se tudo der errado, a gente vira radialista, tá tudo certo. Foi muito bom, foi muito legal, bom. Né? Porque você tem energia alta e muito conteúdo, você tem técnica, então você sabe flutuar sobre aquela coisa do gestão das emoções, mas é preciso de técnica, você tem que fazer, mas reconhece quando tem problema, sabe, o doce e o salgado junto, então... gostei muito, acho que em nome de toda a galera, obrigado por ser um livro aberto sempre, mostrar partes difíceis também da sua trajetória, eu acho que isso é muito importante.
Você sabe que você inspira muita gente. Obrigada. Sabe que você inspira quando vem aqui a mulherada ficar louca, tá? Temos que... vi hoje uma notícia na Exame, portal Exame, que eu quero lançar aqui um desafio, você vai me ajudar. Acho que eu ajudo Só sempre. 6% dos cargos de CEO no mundo são ocupados por mulheres. Só 6? 6%. A gente olha muito C-level, né? Exato. No Grupo CRM, 60% da nossa liderança é liderança feminina. Uau. Muito legal. Que bom, né? Então você tá 10 puxando essa vezes régua. mais, estamos puxando essa régua. Mas todo mundo tem que fazer esse movimento. Gente, não tem que olhar crachá. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Exato, olha a É competência, por meritocracia, Exato. né? Uma agenda meritocrata. Eu não tenho nenhum programa dentro da CRM para ter 60% de mulheres. Mas mérito mesmo. mérito, né? São mulheres que fazem, acontecem e têm capacidade de estarem ali onde estão, entregando resultados incríveis. Então, é muito triste, né? Coloquei hoje no meu Instagram 6%, né? É muito pouco. É muito pouco. A gente tem que fazer mais, com Animal. certeza. Baita missão, hein? Baita missão. Baita missão. Pra todo mundo que tá assistindo a gente, eu vou deixar as redes sociais da como tá todas as redes sociais? Como é que tá seu Instagram? Renata Vick, Renata_Vick, Tá. e no LinkedIn Renata Vick. Ó, Renata Vick, então é só você colocar aqui na descrição que vai estar. Acompanha, porque a energia é legal, ela coloca conteúdo pra caramba. Você vai ver, e você vai ver ela na loja, você vai ver ela no norte, no sul, você vai ver ela rodando e tudo que aconteceu aqui, eu tenho certeza que gera valor pra você. Então, se você tá ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixa de se inscrever e compartilha no grupo de trabalho, de família, da galera, dos amigos, porque eu tenho certeza que bons insights as pessoas vão pegar. E se você tá ouvindo pela alguma plataforma de streaming, deixa a sua avaliação 5 estrelas, porque faz com que como você fez isso chegue mais gente, e a gente tá muito feliz com todo o resultado, repercussão, super bem ranqueado nas plataformas. A gente fica muito feliz, eu acho que só é como se fosse um abraço, um carinho que chega desse lado, e pode crer que a gente faz com todo amor do mundo para que chegue papos legais, inteligentes, bacanas, divertidos, que tragam boas reflexões e te ajudem, porque eu tenho certeza que você aí do lado, você tá em busca de realizar os seus projetos, os seus objetivos, e pode crer que tem um time que torce pra caramba por todo mundo. Até semana que vem, obrigado. Obrigada, foi Volte maravilhoso. sempre, Fizemos tá um V2 incrível, Animal. hein? Esse V2 arrasou. Foi um espetáculo, e até a semana que vem. Tchau!